Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Palavra em São Mateus, capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o bem escondido e, cheio de alegria, vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Eu sei que eu falei aqui do versículo 44 a 46, mas você me conhece bem. Eu gosto de ir por etapas, porque aqui são duas parábolas. Então nós temos que explicar uma de cada vez e depois entender as duas juntinhas, tá? Essa primeira parábola me leva a te fazer uma pergunta para começar a brincadeira, começar a nossa conversa. Você quer ir para o céu? Porque aqui você viu, o reino dos céus é semelhante a algo. Então a primeira pergunta é: você quer ir para o céu? Vocês querem ir para o céu aí, moçada? Opa, eu Todo quero. mundo aí sabe, quer ir para o céu? Almir, Pro céu. Valdênia, vamos para o céu? Tá bom. Bora! Eu quero. Nós queremos ir para o céu, eu acredito que você também. Então a gente precisa entender que reino dos céus é esse, para onde a gente quer ir. O reino dos céus, vai dizer o texto, é semelhante, parece um tesouro escondido no campo. Antigamente, era muito comum se esconder tesouros no campo. Às vezes, por um motivo, a família precisava sair, fugida de um lugar por causa de guerra, por exemplo, ou ia invadir a cidade, algum inimigo, um povo inimigo ia invadir aquela cidade. Aí o que o sujeito fazia? Ele tinha que fugir com a família dele para sobreviver. Aí ele pegava todos os bens dele, enterrava, escondia em algum lugar, num ponto de referência que ele soubesse depois recuperar aquele tesouro, e ia embora na esperança de um dia voltar. Claro, pode ser que um dia eu volte, e aí eu tenho esse tesouro para recomeçar a minha vida. Então era comum, não tinha banco naquela época, minha moçada. Então as pessoas escondiam os seus tesouros quando precisavam sair às pressas, fugir, por exemplo, para algum lugar. Isso acontecia, isso era de certo modo comum. E haviam pessoas que, sabendo disso, procuravam esses tesouros. Ou às vezes até estavam trabalhando naquela terra e encontravam aquele tesouro. Isso é importante a gente entender isso. Pelo seguinte, Denis, afinal de contas, quem é esse tesouro? O que é esse tesouro? A gente sabe, esse tesouro é Jesus. Porque Jesus é o reino dos céus para nós. O reino dos céus é semelhante a esse tesouro. Jesus é esse tesouro. Quando encontramos Jesus, nós encontramos esse tesouro. Porque, como eu disse, é Jesus quem nos leva, nos conduz para o céu. Primeiro, já pagou o nosso preço na cruz. Já nos salvou, já nos garantiu a salvação. Agora é com a gente. Nós já temos o acesso ao céu. Agora resta saber se nós queremos ir para lá. Porque Deus não nos força a nada. Por isso que esse tesouro também é Jesus. Porque nós, quando nos encontramos com Ele, Ele chega para nós e fala assim: vem e me segue. Porque se você me seguir, eu vou te conduzir agora para a vida eterna. Você vai ter uma vida de verdade aqui agora. E, consequentemente, você vai ter uma vida eterna. Você não vai morrer. Como assim não vai morrer? É porque Jesus venceu a morte, criatura. Esqueceu disso? É até bonito demais. Os antigos, eles não falam que fulano morreu. Eles falam o passamento de fulano. A igreja, antigamente, falava isso, e ainda fala em muitos lugares. Foi o passamento. Por quê? Passou desta vida para a vida eterna. Porque Jesus venceu a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Isso é muito bonito. Os antigos ensinam para a gente, né? Quando a gente fala assim, fulano passou dessa para melhor. Não é assim? É óbvio. Passou dessa vida que é boa, para uma vida melhor ainda, que é a vida eterna ao lado de Jesus. Veja que importante que é isso. Mas para a gente alcançar esse céu, nós precisamos encontrar esse tesouro que é Jesus. Porque Ele, somente Ele, pode, além de já nos ter dado acesso a esse céu, pagando o nosso preço na cruz,
Ele também nos conduz a esse céu, nos mostra o caminho, porque ele diz: eu sou o caminho, Evangelho de São João, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele nos dá uma vida verdadeira aqui nessa terra, para nos mostrar, nos indicar: olha, se isso aqui você já está gostando, imagina quando for lá na vida eterna. Passou dessa para melhor. Precisamos encontrar esse tesouro. E você pode falar assim: Denis, mas como é que eu encontro então esse tesouro? Eu quero. Beleza. Você tem que fazer como aquela turma naquela época lá. Você tem que se colocar em movimento, você tem que buscar. Porque o sujeito não está andando no campo e tropeça no tesouro. Lembra que o tesouro está escondido? É um tesouro escondido no campo. A pessoa escondeu bem, para quando ninguém encontrar e quando ela voltar, ela poder recuperar o tesouro dela. Só que muitos não voltavam e ficavam tesouros escondidos por aí. Esse homem, ou ele estava trabalhando naquela terra e encontrou, meio que sem querer, aquele tesouro, ou ele já estava buscando alguma coisa de valor ali naquele terreno. Ou seja, ele estava em movimento, ele estava se mexendo, ele estava buscando. Para encontrar esse tesouro, nós precisamos nos colocar em movimento, nós precisamos caminhar. Lembra? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não fica parado, esperando: Deus, fala comigo, resolve. Não! Se coloque em movimento, para você encontrar esse tesouro. E diz o texto que esse homem vai cheio de alegria e vender tudo que tem. Quando a gente encontra Jesus, ai, que alegria que é. Lembra você, quando você se encontrou com Jesus a primeira vez? Quando você teve seu encontro pessoal com Jesus? Como é que você ficou cheio de alegria, entusiasmado, empolgado? Às vezes até demais, né? O recém-convertido, às vezes, é até chato, de tão feliz que ele fica. Meu Deus do céu. A gente tem que ter uma paciência com o neoconvertido, porque às vezes, nossa senhora, ele cansa a gente. Mas vai passar, ele vai amadurecer. Aí se não amadurecer, aí é como Jesus já falou, né? Tem certas coisas que é só com muito jejum e oração. Você reza para ele. Tá? Mas olha que legal. Esse encontro nos mostra a alegria verdadeira. Esse encontro com Jesus nos mostra o caminho para o céu. Aí você pode dizer assim: mas Denis, tem uma coisa errada aí. O quê? Eu já encontrei esse Jesus faz tempo. Eu já encontrei esse Jesus lá atrás, há 20 anos atrás. Lá, 200 anos atrás, eu encontrei esse Jesus, eu experimentei essa alegria. Você está falando isso para mim agora, que eu tenho que buscar esse tesouro? Mas eu já encontrei esse tesouro. Acredito que aqui nesta bancada, todos nós já encontramos esse tesouro. Que bom, nós já experimentamos essa alegria. Então, pera lá, segura nessa câmera aqui. Pera aí, volta aqui, volta aqui. Câmera 1. Eu quero falar primeiro, então, para você que não encontrou Jesus ainda. Depois, volta na 2 agora. Na 2. Agora, eu quero falar, na 3, desculpa. Eu quero falar para você que já encontrou Jesus. Espera, eu vou voltar a falar com você. Tá bom? Fica ansioso, não. Já encontrei Jesus, essa pregação não serve para mim, já encontrei alegria. Calma, tem outra parábola, ela é para você. Volta para a câmera 1. Agora eu quero falar com você que não encontrou Jesus ainda, não sabe o que é essa alegria que nós estamos falando aqui. Busca Jesus. Se você está sintonizado na Canção Nova, seja na rádio, na internet, na televisão, é porque você está buscando. E eu digo para você, Jesus te chama. Jesus diz para você: vem e me segue. Jesus é o tesouro, ele pode te dar a alegria verdadeira. Essa alegria que nós estamos falando aqui, que já experimentamos um dia, é Jesus quem dá, só ele. O catecismo da Igreja Católica é muito claro. Há uma busca pela felicidade no nosso coração, e que nós só encontramos a felicidade verdadeira em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Até engasguei. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Busca, se coloca em movimento. Agora volta para 2. Agora sim. Deixa eu falar com você. Agora eu quero falar com você que falou assim: agora eu já. Denis, papo furado. Eu já encontrei Jesus há muito tempo atrás. Então tá, beleza. Vamos ler a segunda parábola? Ela é para você. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola.
O que significa isso? Parece a mesma coisa, né? O sujeito vai lá, encontra o tesouro, fica feliz, vende tudo que tem, compra o campo e fica com o tesouro. O outro vê as pérolas, encontra uma de grande valor, vende tudo e pega aquela pérola. Calma. A primeira parábola, como eu já disse, é para quem nunca experimentou essa alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encontra Jesus. Ele vai se encontrar com ele, vai buscando, se movimentando, uma hora ele encontra Jesus. Não sei como é que vocês aqui na bancada encontraram Jesus um dia. Eu fui num grupo de adolescentes, que eu já tinha ido, não estava achando graça, até que um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, meu padrinho de casamento, insistiu, e eu fui de novo, e lá eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Muitos tiveram encontro pessoal com Jesus no retiro, no encontro, numa missa. Outros tiveram em lugares inusitados. Eu conheço uma menina que teve um encontro com Jesus no forró. Estava dançando, estava já pensando na vida, sentido da vida, estava no forró buscando alguma coisa e falou assim, não, peraí, está errado, eu preciso encontrar Jesus. Eu conheci um outro que encontrou Jesus depois de uma noitada de carnaval. Numa ressaca danada, na casa onde ele estava, tinha uma Bíblia. Ele lembrou de quando a mãe e a avó liam a Bíblia para ele, ele resolveu abrir a Bíblia, leu um determinado evangelho e ali se converteu. Encontraram um tesouro, estavam em busca, está vendo? E experimentaram essa alegria. Mas esta outra parábola, ela é para quem já encontrou Jesus. Porque ela nos mostra que nós não podemos deixar este encontro que tivemos com Jesus estéril. A gente tem que dar um segundo passo. Se a primeira parábola, para que eu me encontre com Jesus, requer busca, na segunda parábola, para que eu encontre essa pérola, para que eu dê um salto na minha vida, eu preciso de sacrifício. E aí eu quero explicar isso com muita calma para você. O que são essas pérolas todas? Porque esse negociante aqui já estava acostumado com essa riqueza, com as pérolas. Diferente do primeiro, que encontrou um tesouro, e provavelmente não tinha muito boas condições financeiras, porque ele teve que vender tudo para comprar um terreno. Ele não comprou o tesouro, ele comprou um terreno, e lá estava o tesouro. Diferentemente, este negociante estava acostumado com essa riqueza, estava acostumado com as pérolas. O que é essa riqueza para nós? Todas essas pérolas. O que são essas pérolas? Toda a riqueza espiritual da igreja que você já está acostumado e já conhece. Você que já encontrou o tesouro há tempos atrás, lá no campo, você já está acostumado com toda essa riqueza, que é a riqueza espiritual da igreja. Você já vai à missa, você já sabe um pouco da história da igreja, você já conhece a música sacra da igreja, você já conhece a liturgia, já participa da liturgia, você já faz suas orações, toda essa riqueza, as obras sociais da igreja, toda essa riqueza da igreja, você que já está caminhando, já encontrou o tesouro lá 20 anos atrás, você já está acostumado com ela. Como aquele negociante que já estava acostumado com essas pérolas. Só que de repente, ele olha para uma pérola e fala assim, essa pérola vale mais que todas as outras. E diferente do primeiro, lá do tesouro, esse homem arrisca tudo na pérola. Qual que é a diferença? O primeiro pegou os bens dele, comprou um campo, lá tinha um tesouro. Vamos supor que ele abrisse o tesouro e o tesouro fosse falso. O que ele fazia? O que ele ia fazer? Ele ia pegar o terreno, vender de novo e recuperar os bens. Ele tinha uma garantia, estava seguro, certo? Beleza. Mas e o segundo? Esse negociante não tinha segurança nele, apostou tudo na pérola, e a pérola você sabe que é Jesus. Da mesma maneira que o tesouro é Jesus, essa pérola é Jesus. Ele deu um segundo passo. O segundo passo foi arriscar tudo, apostar toda a vida em Jesus. Por quê? Ele também vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola, que ele acreditava ser a pérola de grande valor. E se essa pérola também fosse falsa? Ele ia perder tudo, porque ele vendeu tudo para adquirir aquela pérola. Diferente do homem lá do campo, que vendeu tudo, comprou um terreno. Se o tesouro fosse falso, aquele tesouro que estava enterrado lá, ele ainda tinha o terreno, tinha uma segurança. Ele poderia vender o terreno e recuperar os bens. Esse homem dessa pérola, não. Ele olhou toda essa riqueza que ele já está acostumado com ela,
junto com outros negociantes de pérola. Ele viu aquela pérola, só ele viu, os outros não viram. E ele falou: meu Deus, eu quero essa pérola, ela é a mais preciosa. Eu vou arriscar tudo, eu vou apostar tudo nela. Isso quem fizeram foram os santos. Nós somos chamados a sermos cristãos. O que é cristão? Nos encontrarmos com Jesus, seguir Jesus cheio de alegria. Parábola do tesouro e da pérola. Desculpa, parábola do tesouro. Somos chamados a encontrar o Cristo. Por isso que a canção nova anuncia o Cristo 24 horas. Sermos cristãos verdadeiros, aquela alegria que só Deus dá. Isso. Agora, se você quer dar um passo a mais na sua vida de fé, vamos para a segunda parábola. Aqui é para ser santo. Por isso que nem todos são santos. Por isso que são poucos os santos de altar, pelo menos, fora os que a gente não conhece. Porque eles sim, eles deram o passo de arriscar tudo por Jesus. E o Papa Francisco, ele fala sobre isso. Ele é muito claro quando ele fala dessa parábola, que ele diz: apostar tudo em Jesus não quer dizer abandonar tudo. Então eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho emprego, vou largar tudo para seguir Jesus. Não, isso se chama alienação, isso é alienado. Lá na minha terra a gente chama de maluco. Maluco na minha também. Na minha terra a gente chama de maluco. Isso aí tem que dar uma coça, pegar um gato morto, colocar dentro de um saco e bater no sujeito até o gato miar, né? Falta de couro. Responsabilidade. Significa, na verdade, o que vai nos dizer Papa Francisco? Colocar Jesus em primeiro lugar. Entregar verdadeiramente a vida para Jesus. Arriscar tudo por Jesus. Então são 2 parábolas. Para 2 momentos da vida. Para você que está encontrando Jesus agora, primeira parábola. Encontra Jesus, busca esse Jesus. Busca. Ele é a razão da nossa alegria. Como esse homem da parábola encontrou e foi feliz vender tudo porque encontrou o tesouro da vida dele. Você já encontrou o tesouro há muito tempo atrás? Amadureça agora. Vamos dar um passo na fé. Vamos buscar a santidade. Como o Padre Jonas nos ensinou, estamos na casa do Padre Jonas. Ou santos, ou nada. Porque tem gente que também está há 20 anos ainda vivendo do tesouro. E não consegue dar o passo. Fica buscando avivamento em avivamento. O avivamento é importante, mas para você que já tem 20 anos de caminhada, criatura, você já é chamado a ser santo. Está na hora de dar mais um passo. Está na hora de levar o cristianismo mais a sério. Você já conhece toda essa riqueza. Agora está na hora de olhar e falar assim: esta é a pérola preciosa. Eu vou arriscar tudo nessa pérola que é Jesus. Denis, como é que eu faço isso? Você tem algum livro de santo aí na sua casa? Sim, leia. Conhece a história de algum santo? Leia a história do santo. O santo é o evangelho encarnado. Eles fizeram isso. Eles encontraram primeiro Jesus, encontraram esse tesouro escondido no campo, ficaram felizes demais, viveram isso, esse momento na vida, mas depois deram outro passo. Da busca foram para o sacrifício, arriscaram tudo, apostaram tudo em nosso Senhor Jesus Cristo, e olha os frutos que colheram. Vamos dar exemplo, né? Eu falei do Padre Jonas, pronto. Padre Jonas Abib, essas meninas que conhecem muito melhor do que eu, porque são filhas dele. Padre Jonas encontrou o tesouro, tanto que se tornou padre, né? Encontrou o tesouro com alegria, entregou a vida a Deus sendo sacerdote. Mas no segundo momento encontrou a pérola e arriscou tudo, deixou a segurança da congregação, maravilhosa congregação que ele vivia, do trabalho pastoral que ele já fazia. Ele já tinha uma vida religiosa muito boa, uma vida religiosa que fazia diferença na vida das pessoas, mas ele encontrou a pérola, arriscou tudo, apostou tudo, e hoje estamos aqui, graças ao Padre Jonas não ter parado na primeira parábola, a ter dado passo para ser santo ou nada. Outros santos, tantos, história da igreja, não sei qual santo você conhece, qual é da sua devoção, pesquisa o santo da sua devoção, às vezes seu nome é nome de santo. Pô, pesquisa o nome do santo que tem seu nome, onomástico, que a gente chama. Eu conheço a história de São Denis. Sabia que tem São Denis? Isso é de Viçosa? De Viçosa ainda não, quem sabe um dia.
É isso, a história do santo. Porque eles são um exemplo justamente disso. De saltar dessa busca, em primeiro momento, para o sacrifício. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa já era madre, já vivia na sua congregação, foi fazer trabalho missionário. Veja, entregou a vida dela, saiu de casa, largou tudo e foi para uma congregação. Encontrou Jesus, encontrou o tesouro escondido no campo. Mas num belo dia, andando pela Índia, viu lá um senhor muito doente, um moribundo, muito pobre, e enxergou nele o Cristo crucificado. E ela falou: achei a pérola. Encontrei em meio a toda essa riqueza religiosa que eu já vivo, eu encontrei a pérola preciosa, Jesus crucificado nesse irmão doente. E passou a dedicar toda a vida dela, apostou tudo, arriscou tudo, para cuidar daqueles doentes, para cuidar do mais sofrido que ela encontrava pelo caminho. E está aí a obra, sobrevivendo firmemente até hoje, a obra de Madre Teresa. Falei de alguns, para você entender que a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual tem etapas. Nós não podemos nos acomodar. Se você não encontrou o tesouro, busca. Se você já encontrou o tesouro há muito tempo, sacrifício. Arriscar tudo, porque é um sacrifício. Arriscar tudo por Jesus, de verdade. Está na hora. Porque Padre Jonas nos ensinou. E Padre Jonas, quando fala arriscar tudo, Padre Jonas tem uma frase maravilhosa, que eu amo de paixão. Tudo é tudo. Ele sempre dizia isso. Tudo é tudo. Então você tem que arriscar tudo em Jesus. Colocar toda a confiança. Colocar Ele em primeiro lugar, como o Papa Francisco nos ensinou. Não é largar as coisas para lá, mas é colocar Jesus no primeiro lugar sempre. Veja o apóstolo Paulo. Vamos falar de Paulo, Paula. Paulo. Lembrei de Paulo. Olhei para o lado, lembrei de Paulo. Espetacular. Paulo, aconteceu com ele praticamente as duas coisas ao mesmo tempo. Gente, Paulo já conhecia o tesouro. Paulo já conhecia a escritura. Paulo era um judeu observante. Era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Tanto que falou assim: eu vou matar esses cristãos porque eles estão estragando o judaísmo. E saiu para perseguir cristão. Ele estava em busca. Não sabia, mas estava em busca. Não sabia, mas quando ele encontrou Jesus, encontrou o tesouro, quando de repente indo para Damasco para matar cristão, o que aconteceu com ele? Jesus fala com ele. Ele encontra o tesouro e imediatamente ele também encontra a pérola. E ali ele passa a entregar toda a vida dele para Jesus. Você já pensou nisso? Paulo me impressiona. Por que Paulo me impressiona? Porque Paulo já tinha toda uma riqueza religiosa. Ele já conhecia a fundo a história do povo de Deus, as escrituras, mas ele ainda buscava. Ele ainda não tinha encontrado o tesouro, e ele sabia disso, mas mesmo que da maneira errada, mas ele ainda buscava, que era matando cristão. E quando ele encontra o tesouro, ele ao mesmo tempo encontra a pérola, porque ao mesmo tempo que ele com alegria recebe esse tesouro que é Jesus, ele também sacrifica toda a vida dele, tudo que ele tinha para trás, toda a segurança dele, a ponto de dizer, meu Deus, a ponto de dizer assim: eu não sei mais o que é tão bom, se é bom viver ou se é bom morrer, porque ele diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Está lá em Filipenses. Isso me impressiona, porque ele está tão indeciso, o que é melhor? É tão bom viver com Jesus essa vida. Ai, viver para mim é Cristo, é bom demais viver com Jesus, mas morrer também é bom, porque eu vou me encontrar com Ele em plena glória. Eu não sei o que é melhor, de tão bom que Jesus é na minha vida, de tão maravilhoso que isso é, por isso eu entrego tudo para Ele. Ai, desculpe me empolgar, porque Paulo me empolga. Eu, Denis, partilhando com vocês, com você que está em casa, eu quero encontrar essa luz. Eu quero ver essa luz que Paulo viu.
para que eu possa dizer, viver é tão bom, mas viver com Cristo é tão bom, viver com Jesus, entregar tudo para Ele é tão bom, e morrer também é bom demais, porque eu vou passar dessa vida para a vida eterna, porque eu sei em quem eu coloquei minha confiança, eu sei que eu coloquei tudo em Jesus. É isso que o santo faz, e é isso que nós somos chamados, ou santos ou nada. Se você não encontrou Jesus, busque. Se você já encontrou Jesus, se sacrifique, vá atrás, entrega tudo, não tenha medo. Os santos nos atestam isso, é a felicidade verdadeira, é a felicidade plena, nessa vida, e na vida melhor ainda, na vida eterna. O Evangelho. Sempre o Evangelho nos apresenta uma escolha. É sempre, quando você lê o Evangelho, você sempre tem que estar ouvindo aquela vozinha de Jesus. Vem e me segue. Vem e me segue. Se você não conhece Jesus ainda, é aquela vozinha quando você lê o Evangelho. Vem e me segue, eu sou o tesouro. Se você já conhece Jesus há muito tempo, é aquela vozinha dizendo para você, vem e me segue, eu sou a pérola. Arrisca tudo em mim, comigo. Arrisca tudo. Seja santo. Seja como Paulo. Seja como Madre Teresa de Calcutá. Seja como aquele que eu estou falando por mim, aquele que eu acredito que está a caminho da santidade dos altares, nosso querido Padre Jonas Amigo. Seja como tantos outros, que a gente pode ficar aqui o dia citando aqui os santos. Seja santo. Vale a pena. É vida e vida em abundância. É vida e vida eterna. Seja santo. Se você não conhece o tesouro, busque. Se você já conhece o tesouro, encontre a pérola. Mas arrisque tudo por essa pérola. Não deixe esse encontro com Jesus ficar estéril na sua vida. Quantos irmãos e quantas irmãs que já encontraram Jesus há anos atrás, mas que pararam de caminhar, porque não tiveram, em alguns momentos, coragem. Que o Espírito Santo de Deus repouse sobre nós nessa manhã, porque Jesus um dia disse para os discípulos, Jesus, quando estava subindo aos céus, início do Atos dos Apóstolos, Jesus estava subindo aos céus, se despedindo ali dos discípulos, e os discípulos falaram, mestre, mas você vai para junto de Deus Pai e nós vamos ficar aqui sozinhos, desamparados, estamos com medo. E Jesus falou assim, não se preocupa não, porque eu enviarei sobre vocês o meu Espírito Santo, e Ele vos dará força. É disso que nós precisamos. Seja para sair do marasmo e ir buscar o tesouro, seja para nós que já estamos caminhando na igreja, encontrando a pérola, arriscar e apostar tudo nessa pérola. Só o Espírito Santo pode nos dar essa força. Precisamos contar com o apoio do Espírito. Então você que está em casa, você que está onde estiver, no trabalho, onde você estiver, peça nessa manhã esse Espírito, para que Ele te dê forças, para que você caminhe, se coloque em movimento para encontrar o tesouro, ou para que Ele te coloque em movimento novamente, para que você, encontrando a pérola, arrisque tudo e busque verdadeiramente a santidade na sua vida. Amém.